todos, começando mais um quadro Cidadania, hoje com o tema Foro Privilegiado, e o meu convidado é o desembargador Alexandre Miguel, que é o presidente da AMERON, que é a Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo ao quadro Cidadania. Obrigado, Fabrício. É uma honra sempre estar aqui convosco nesse programa que é muito bom, sensacional. Digo de carteirinha que sou um fã do teu programa. Muito obrigado, Alexandre. Alexandre, o que é o Foro Especial por Prerrogativa de Função, ou também conhecido como Foro Privilegiado? Hoje esse tema está bastante em voga, né? Na verdade, o foro por prerrogativa de função e adjetivo como foro privilegiado, ele é um estabelecimento de uma jurisdição especial para determinados cargos e funções, né? Isso remonta historicamente falando, desde muito tempo, desde o Império Romano, enfim, que se estabeleceu-se essa condição de que algumas autoridades pudessem ter uma designação especial de julgamento. Perfeito. O artigo 5º da Constituição ele estabelece que todos são iguais perante a lei, os brasileiros, os estrangeiros, residentes no país. Então, essas pessoas teriam, quer dizer, nós teríamos que acompanhar isso, ser todo mundo igual perante a lei. Mas me parece que o foro especial é uma diferença, porque é um privilégio para os políticos. Então, Fabrício, se me permite só fazer uma observação, né? O foro especial por prerrogativa de função não é especialmente um privilégio. O privilégio, no meu sentir, já tem uma denotação negativa, né? Então, tudo aquilo que é prerrogativa não é privilégio. A palavra privilégio em si, eu acho que carrega já um sentido depreciativo ou negativo da questão. Mas veja, a prerrogativa ela é vinculada à função e não à pessoa, né? Em razão do exercício de determinados cargos que é dirigido a isso. Tanto que a posição de que, uma vez cessada o exercício daquele cargo, a pessoa perderia essa prerrogativa de julgamento especial. Então, o foro, quando, no caso, é senador da República ou deputado federal, ele é julgado pelo STF. Quando termina o mandato, ele volta para o juiz de primeiro grau, juiz de primeira instância. Teoricamente é isso que deve acontecer. O Supremo, desde muito, na década de 90, inclusive, tinha uma súmula e que se estabeleceu depois da revogação dela no sentido de que, perdido a condição de parlamentar, enfim, voltaria o processo à primeira instância, né? Ou ali continuaria essa designação. Mas veja, o que precisa ser bem compreendido é que a prerrogativa do foro, ela é estabelecida para que a pessoa possa exercer bem aquele munus público, né? Exercer sem influências ou do uso indevido, por exemplo, do processo penal. Não se esqueça, Fabrício, que nós, antes da Constituição de 88, nós vivíamos num regime um pouco mais duro, digamos assim, né? Um regime complicado. Então, tanto que, embora a Constituição de 69 previa o foro por prerrogativa de função a inúmeras autoridades públicas, o ato institucional número 5 veio e aboliu aquilo, fazendo com que, então, se perdesse esse foro por prerrogativa de função. Então, mas a essência é que ele deve ser a prerrogativa do foro em razão do exercício de determinada função ou cargo, ainda que político, né? Vamos ver alguns números aqui. No Supremo Tribunal Federal foram instaurados 193 inquéritos, mas até hoje nenhum político foi condenado no âmbito da Operação Lava Jato, né? O foro especial, ele transmite uma certa impunidade? O que o senhor pensa sobre isso? Uma sensação, né, de que as coisas não estão funcionando andando, bem, né? Isso é verídico. Na verdade, existem pontos positivos e pontos negativos nessa abordagem. Veja você, o próprio Supremo Tribunal Federal é um tribunal que ele não foi vocacionado, não foi constituído com essa essência de julgar casos particulares, né? Ou essencialmente de produzir prova, de se ouvir testemunhas e tudo mais. Então, é óbvio que essa ausência de vocação, digamos assim, da Corte Suprema, e que estaria dirigida mais a questões, né, macro, com ações de inconstitucionalidade, exercer um papel de uma corte
constitucional na sua essência, traz um pouco dessa sensação de que ali as coisas são mais demoradas e, consequentemente, não atingem o resultado, pelo menos que a população gostaria que tivesse, né? Que esperava. Fazendo uma comparação, né, em Curitiba e no Rio de Janeiro, lá em Curitiba o juiz Sérgio Moro e no Rio de Janeiro o juiz Bretas, que concentram as principais ações da Operação Lava Jato, né, na primeira instância, pelo menos mais de 181 pessoas foram condenadas já por esses juízes. E percebe-se que os que perderam foram, né, os ex-políticos que perderam foram condenados. E os que não foram continuam lá aguardando o julgamento no STF. O que a gente pode fazer para mudar isso, o senhor acha? Então, vamos lá. Primeiro, numericamente, o Supremo Tribunal Federal tem uma quantidade expressiva de processos, de variados tipos, né? São quase 100 mil processos anos que 11 ministros julgam. Imagine que ali tem todo tipo de causa também, inclusive os casos criminais envolvendo parlamentares, né? Agora até presidente da República, enfim. Né? Então, já esses juízes a que você se referiu, e aí veja você, o Brasil todo tem vara criminal, né? Espalhado por todo o Brasil. Então, dá-se essa impressão de agilidade. Mas, especificamente sobre esses dois juízos ou juízes que você se referiu, eles também têm um trabalho especial que ali os envolve. Um deles, por exemplo, é parar, inclusive, de receber outros tipos de ações para que eles possam se dedicar com bastante afinco àquelas causas. Né? Foram designados, então, para trabalhar só na Operação Lava Jato, né? Para tentar dar mais agilidade nos processos, porque é muita coisa. Muito bom. Então, Alexandre, com relação a... Nós falamos agora do número de ministros, né? São 11 ministros no Supremo Tribunal Federal, e a dúvida é o seguinte: o senhor acha que, se a gente passasse a competência acabando com o foro privilegiado para os juízes estaduais e os juízes dos TRFs, né? Quantos juízes nós temos no Brasil hoje, mais ou menos? São cerca de 16 mil. Você acha que isso agilizaria esses processos? Acha que isso seria bom para o país, tirado da competência do STF, dos tribunais superiores, para os juízes de primeiro grau? A verdade é que a nossa Constituição foi muito pródiga, né, em estabelecer essas prerrogativas de função ou foro privilegiado. Né? Imagine você que foi feito um levantamento em 2015, 2016, inclusive que deu ênfase àquelas 10 medidas de combate à corrupção e tudo mais. Foi feito um levantamento inicial de que haveria 22 mil cargos que necessariamente levaria a foro privilegiado, né, digamos assim. Depois esses números foram refeitos, inclusive pelo Senado, que tem um estudo muito interessante a respeito, que esse número chegaria a 54 mil cargos que levaria a qualquer tipo. Veja, não estou falando só o Supremo Tribunal Federal, porque isso vai, né, tendo uma simetria com os estados, enfim. Então, é uma gama, uma variedade enorme de cargos que se passou-se a levar para o foro privilegiado ou por prerrogativa de função. Então, aquilo que, no primeiro momento, ou historicamente, foi desenvolvido para se proteger a alguns cargos, né, houve em determinados momentos históricos, uma distorção para se proteger determinadas pessoas. E nós tivemos exemplo aí recente na história do Brasil, né, de pessoas que o próprio governo federal ia nomeando como ministro justamente para que tivesse isso. Mas veja, é aquilo que eu falei, existem pontos positivos e pontos negativos. Estabelecendo, por exemplo, a competência na Suprema Corte, decidido ali, não há mais recurso para ninguém. Né? Foi o caso do mensalão, inclusive. Né? Então, algumas coisas que podem, à primeira vista, parecer favoráveis, né, para outras acontece algo negativo ou desfavorável, que a pessoa fica sem ter para quem recorrer, enquanto no juiz de primeiro grau ele vai ter todo o exercício do seu direito de ampla defesa, digamos assim, em instância recursal. Perfeito. Tem um exemplo também de políticos que perderam o foro privilegiado, né? Os ex-presidentes da Câmara Federal, acho que o Eduardo Cunha e o Henrique Alves, né? Os dois perderam o foro e foram julgados pelo juiz de primeiro grau. Isso. E os dois estão presos, né? Um em prisão regime fechado, outro, se não me engano, domiciliar. Percebe-se que, em alguns casos, realmente funciona muito bem, né?
Veja, volto a insistir, o juiz de primeiro grau tem aptidão, ou pelo menos estrutura, tanto na legislação processual quanto na questão material, de desenvolver um julgamento, porque é isso que ele faz rotineiramente. Já os tribunais, não que não haja dos membros dos tribunais capacitação técnica, muito pelo contrário, porque se estão nos tribunais, pressupõe que ele tem aí todo um trajeto, uma vida profissional que o permitiu alcançar uma posição, digamos assim, superior. Mas a estrutura, tanto material do tribunal, às vezes não lhe permite ou não lhe dê essa agilidade que o magistrado de primeiro grau tem. Agora mesmo nós tivemos aí um exemplo de que um inquérito, o Supremo declarou a prescrição, né, do senador Romero Jucá, de um inquérito que ele estava ali sendo investigado. Mas, veja, primeiro que precisa ser dito que o Supremo declarou, mas aquele inquérito parece-me, pelo menos o que eu pude ver e compreender, tinha ficado bastante tempo na Procuradoria da República para efeito de procurar diligências, enfim, e tudo mais. Agora, por que ficou esse tempo todo ali? Talvez pela falta de estrutura, não só do Poder Judiciário, mas dos órgãos também que fazem parte do sistema judiciário. Tanto a Polícia Judiciária quanto do próprio Ministério Público. Né? Eu lembro desse caso, ficou 14 anos, né, no Supremo, várias diligências, e acabou, então, sendo prescrito porque não deram andamento no processo, outras coisas mais. Mas, doutor Alexandre, o senhor é favorável à diminuição do foro, né, das pessoas que têm seria um benefício do foro privilegiado, ou a extinção total do foro? O que o senhor acha que seria um bom modelo? Nos Estados Unidos, eu sei que os políticos são julgados por juiz de primeiro grau, né? De primeiro grau. Isso. E aqui no Brasil, o que o senhor acha? Porque já tem uma PEC transitando na Câmara, no Senado, se não me engano, para acabar com o foro ou diminuir. Começou no Senado, agora está na Câmara. O que o senhor acha que seria um modelo para funcionar? O próprio Supremo também está se discutindo isso e tudo, inclusive já com a maioria dos ministros votando para que haja um abrandamento dessa regra. A minha opinião muito sincera é que eu acho que a Constituição deu demais, né, o foro por prerrogativa de função. Existem muitos cargos e função que eu acho que não há essa necessidade e deveria se estabelecer um número muitíssimo restrito de foro privilegiado. Né? Talvez o presidente da República, presidente do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal, enfim. E a partir daí ser o juiz de primeiro grau, que, diga-se de passagem, a grande maioria dos juízes brasileiros estão na função porque tem capacitação técnica para decidir causas envolvendo qualquer cidadão brasileiro. Nós estamos tratando aqui praticamente só do STF, né? Porque se a gente for levar em consideração prefeitos e governadores, como o senhor falou, são 54 mil, não é isso? Que são atingidos pelo foro privilegiado. Desde vereadores, agora defensores públicos, delegados. Por isso que eu disse que acabou tendo um pouco de distorção desta necessidade de se estabelecer o foro por prerrogativa de função em algumas funções. E aí se generalizou no Brasil afora e aí talvez tenha sido erro. Bem, ficar do jeito que está não dá. Vamos esperar então para ver se o Congresso resolve esse problema. Isso então, se o Supremo... o Supremo, eu acho que esse semestre define essa questão, isso, pelo menos, né? E a decisão do Supremo até então é justamente de restringir a poucos os cargos, né, pelo menos no âmbito do Supremo, a poucos cargos que seriam afetados com a prerrogativa. Os demais ficariam para os juízes de primeiro grau. Então, Alexandre, muito obrigado pela entrevista mais uma vez aqui no programa Cidadania. Eu é que agradeço a sua oportunidade de estarmos aqui debatendo sobre temas tão relevantes no país. Obrigado. Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira com mais um quadro Cidadania.